Paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Louvado seja Deus pela vossa vida. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo e quero falar de um assunto muito importante que hoje ele é entendido de uma forma fora do contexto da palavra de Deus e algumas pessoas tomam para consigo decidir o que deve acontecer neste assunto segundo a flexibilidade e a conveniência das suas igrejas, para que assim, desta maneira, possa agradar gregos e troianos, né? Que é o batismo com o Espírito Santo, com um sinal em falar em língua estranha. Esse é o sinal, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e no versículo de número 4 diz, olha só, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Esse que foi o início do derramar do Espírito Santo em Jerusalém sobre mais de 120, ou melhor, 120 discípulos, entre homens e mulheres, que estavam ali buscando a promessa que Jesus disse ficar em Jerusalém, que até do alto céu sejam revestidos com o poder, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confim da terra. E eles ficaram, Jesus deixou a revelação para 500, somente 120 ficaram, 380 foram incrédulos, desistiram, não perseveraram. E quando eles menos esperaram, eles receberam o poder, a duname, que foi acompanhada, o batismo com o Espírito Santo, com a marca, o sinal, em língua estranha. E muitas outras passagens da Bíblia Sagrada, quando fala de batismo com o Espírito Santo, todas elas são seguidas com o sinal das línguas estranhas, línguas espirituais, dada pelo Espírito Santo, mas batizada pelo Messias, Jesus Cristo. O João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo. E algumas pessoas hoje estão dizendo que você não precisa falar em língua estranha para ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é uma verdade bíblica. Isso não é uma verdade que você encontra dentro do estudo do Paracleto, paracletologia, onde é a doutrina, o estudo sobre o Espírito de Deus. Mas, todas as vezes, volto a repetir, dizer, para ficar bem marcado na vossa mente, que houver o batismo com o Espírito Santo, o sinal é falar em línguas espirituais, dada pelo próprio Espírito Santo. Mas se eu senti, me alegrei com a presença do Espírito Santo, chorei, caí no chão, bati palma, pulei, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Se você não falou em língua estranha, isso não é o batismo. Você sentiu a presença, a manifestação, a graça do Espírito Santo na sua multiforma, mas você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não deixa ninguém te enganar, quer ser pastor, amigo, obreiros, pai ou mãe. Leia a Bíblia. A Bíblia nunca diz que alguém é batizado com o Espírito Santo se não houver o sinal das línguas espirituais. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um grande esfriamento espiritual nas igrejas, onde a palavra profética, a manifestação dos dons espirituais estão quase escassos. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, muitas vezes saem jornais evangélicos, saem notícia, como se fosse algo além do natural espiritual, além das promessas de Deus. Ao contrário, isso era para ser cotidiano em cada culto, como era antigamente, onde as crianças eram batizadas com o Espírito Santo na escola dominical, onde o jovem fazia um culto entre eles em alguma casa de irmãos, e ali manifestava a glória de Deus. Mas hoje, as coisas seculares, o mundanismo, o esfriamento, regras, lógica, autoridade humana, carnal, têm dominado os meios evangélicos, e as lideranças, por muitas vezes, têm jogado uma água do pecado, uma água de apostasia para esfriar o fogo do Espírito. E tem sido quase que extinto nas igrejas o batismo com o Espírito Santo. Mas eu volto a dizer, está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Aquele que batizou, batiza e continuará batizando com o Espírito Santo até o dia que a igreja será elevada nas alturas no grande arrebatamento da mesma. Mas eu quero vos dizer, você meu irmão, minha irmã que está aí, ainda que você já está trabalhando no ministério de evangelista, de diácono, diaconisa, de presbítero, não importa. Se você não fala em língua estranha, você não recebeu o batismo. Aceite, são verdades bíblicas, são leis espirituais. Não deixa o homem, o intelecto religioso das igrejas dominar o teu coração e a tua alma.
mas ao contrário, vai pela palavra, vai pela Bíblia, faz como disse Pedro, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Se você não fala em mistério com Deus, se você ainda não fala em língua estranha, você não foi batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo para falar em mistério com Deus. Deus quer fazer isso com você, é promessa. Não é de Daniel Berg Gunnar Ving, nem de John Wesley, nem de John Calvino, nem de Martim Lutero, não. É a promessa que está na Bíblia Sagrada. Jesus prometeu, se você crer, falará em novas línguas. Por isso eu te convido a buscar perseverante, de coração puro e permanentemente o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus.